À medida que avançamos na compreensão do cérebro e do sistema nervoso, testemunhamos um progresso sem precedentes em técnicas cirúrgicas que visam aumentar a segurança e a eficácia dos procedimentos neurocirúrgicos. Durante este documentário, mergulharemos fundo nas inovações que estão moldando o futuro da neurocirurgia. Nos últimos anos, as técnicas avançadas de cirurgia neurocirúrgica têm revolucionado o campo, oferecendo não apenas maior precisão e eficácia, mas também um foco renovado na segurança do paciente. Esses avanços têm permitido aos neurocirurgiões realizar procedimentos complexos com mais confiança e menores riscos. Veja a explicação do Dr. César sobre todos os tópicos, começando por neuronavegação. Mas antes, um breve resumo. O que é neuronavegação? Utilizando imagens de ressonância magnética e computação avançada, os neurocirurgiões podem criar mapas tridimensionais precisos do cérebro do paciente, permitindo uma navegação mais precisa durante a cirurgia e minimizando danos aos tecidos saudáveis. Em diversas ocasiões, nós comentamos muito sobre a ocorrência e o desenvolvimento da tecnologia e de diversas técnicas para melhorar a segurança da cirurgia. Algumas delas são muito utilizadas hoje. A neuronavegação é uma das mais frequentes. Através do uso de uma câmera com alguns sensores de infravermelho ou então com alguns sensores magnéticos, é possível que nós consigamos reconstruir a imagem de forma tridimensional que o paciente fez no pré-operatório, por exemplo, a tomografia ou a ressonância, e com essa câmera programada na hora, ali no momento da cirurgia, a gente consegue calibrar alguns instrumentos que a gente usa, como por exemplo, algumas guias de referência, para que nós consigamos saber em tempo real onde nós estamos comparado com aquele exame feito no pré-operatório. O uso dessa câmera em tempo real parece aquelas câmeras que a gente utiliza em alguns videogames, por exemplo, que leem em movimento, mas com um uso um pouco mais planejado do ponto de vista de localização na cirurgia. Com essa tecnologia, a gente consegue hoje fazer incisões menores, então cortes menores, aberturas menores no osso, chegar em lugares com muito mais precisão e conseguir remover lesões com uma velocidade ainda maior, com toda essa questão de diminuir o tamanho da invasividade. A monitorização neurofisiológica, ela pode ser realizada pelo próprio cirurgião, mas a técnica mais comum e mais precisa envolve uma equipe de neuromonitorização, normalmente realizada por neurologistas ou neurofisiologistas mais especificamente, que ficam junto com a gente dentro do centro cirúrgico. Através dessas técnicas, usando alguns eletrodos ou então alguns instrumentos de superfície, é possível que durante a manipulação do cérebro a gente consiga testar e mapear durante a cirurgia que áreas do cérebro estão sendo afetadas. Com isso, a gente consegue evitar de danificar muitas vezes alguma área que pode ter uma função importante. Como na presença de lesões cerebrais, o cérebro pode se reorganizar através da plasticidade cerebral, embora a gente tenha uma previsão aproximada de que área do cérebro deve fazer o quê, com essa técnica a gente consegue ter certeza em tempo real do que está acontecendo ali. E com isso, preservar, por exemplo, muitas vezes as funções mais importantes daquele paciente. Principalmente quando a gente fala de lesões profundas ou então algumas cirurgias que já estão ficando um pouco mais prolongadas, ou então lesões que mesmo com a neuronavegação, na hora que você começa a cirurgia, é difícil de identificar a lesão, o uso de ultrassonografia intraoperatória é bastante útil. Utilizando um ultrassom parecido com aquele que é feito para exame de abdômen, de mama, por exemplo, a gente consegue colocar esse aparelho em cima do cérebro, na superfície dele. E com o uso do ultrassom, uma vez que o osso já não está mais ali para atrapalhar a gente consegue identificar, por exemplo, a presença de um cisto, de um tumor, ou mesmo de algumas estruturas cerebrais mais profundas que vão ser o alvo de algum tratamento. Outro benefício dessa técnica é que ela acontece em tempo real, então eu consigo utilizar ela durante a cirurgia para atualizar, por exemplo, a remoção do tumor. Eu começo fazendo essa técnica de ultrassonografia, removo uma parte do tumor. Ao longo da cirurgia eu posso repetir ela quantas vezes for necessário até que eu consiga identificar que a maior parte do tumor realmente foi removida. Com isso, eu consigo maior precisão, menor manipulação do cérebro e muitas vezes um procedimento menos invasivo. Mesmo com todas essas técnicas, algumas funções só podem ser testadas se o paciente estiver desperto. A principal delas é a capacidade de conversar. A fala e a interação através da fala é uma interação bastante complexa.
que envolve diversas áreas cerebrais. As principais áreas ficam localizadas na região frontal e temporal, bem aqui na frente e na lateral do cérebro, do lado esquerdo, na maior parte das pessoas. Quando eu tenho uma lesão que envolve essa região, o paciente pode desenvolver uma condição chamada afasia, dificuldade para se comunicar. Se eu manipular o cérebro para tentar tirar um tumor ou uma lesão que está dentro dessa região e eu precisar danificar o cérebro que está normal para conseguir chegar nessa lesão, eu posso ter um paciente que vai, no final da cirurgia, ter uma dificuldade de fala que ele não necessariamente tinha antes. Embora esse risco, dependendo da doença, seja aceitável, por exemplo, no caso de um câncer, se a gente consegue minimizar isso, a qualidade de vida e, por consequência, a resposta a todos os tratamentos vai ser muito melhor. Dessa forma, muitas vezes o que a gente faz é começar a cirurgia com o paciente mais anestesiado, fazemos a parte que costuma ter mais dor, como por exemplo a abertura da pele, a abertura do crânio, com o paciente ou inconsciente ou com uma sedação e uma anestesia mais profunda. E na hora que a gente vai manipular o cérebro para tentar remover o tumor, por exemplo, a gente desperta o paciente e começa uma bateria de testes, normalmente acompanhado por um neurofisiologista ou um neuropsicólogo. Esses testes vão permitir que a gente consiga, por exemplo, durante a cirurgia, identificar que eu estou manipulando uma área que faz com que o paciente consiga falar. Eu peço para esse paciente começar a contar uma história, uma contagem, ou então ele começar a descrever uma figura para a gente. Durante o teste, na hora que eu encosto esse eletrodo no cérebro, ele começa a engasgar, ele perde a capacidade de falar ou ele começa a ficar meio repetitivo, balbuciando algumas palavras. Eu sei que essa região tem função. Com essas informações, a gente consegue colocar na balança o quanto vale a pena ser agressivo com a remoção, de acordo com a doença, ou o quanto vale a pena eu deixar um tumor ali naquela região para não prejudicar a função neurológica do meu paciente. O uso de câmeras na neurocirurgia é bastante difundido para algumas situações. As principais envolvem as cirurgias dentro do ventrículo cerebral, por exemplo, em alguns casos de hidrocefalia, mas existe um outro tipo de cirurgia endoscópica que envolve essas câmeras, que é a cirurgia endonasal. Para alguns tumores, principalmente da região da base do crânio, e mais especificamente os tumores da região da glândula hipófise, o uso dessa tecnologia é muito útil. A gente não precisa de nenhum corte no paciente. Através de uma câmera colocada através do nariz, é possível fazer uma abertura da parte de baixo do crânio e remover o tumor com bastante segurança. Do ponto de vista de riscos, essa cirurgia era feita antes através de um microscópio, utilizando um espéculo, algumas coisas para a abertura do nariz, e permitia um campo de visualização bastante limitado, pois não era possível manipular a câmera dentro do paciente. Com o endoscópio, através do uso de câmeras retas ou câmeras anguladas, é possível ver não só o lugar logo à nossa frente, através do nariz, mas também em outras direções. Isso permite que alguns tumores que antes não conseguiriam ser removidos, sejam removidos com muito mais segurança. Com frequência, a equipe que realiza esse tipo de tratamento é multidisciplinar. Muitas vezes o neurocirurgião pode ser auxiliado por um otorrinolaringologista especializado nesse tipo de tratamento, mas existem situações em que o próprio neurocirurgião pode fazer todo o tratamento nesse aspecto. O uso do microscópio cirúrgico vem sendo cada vez mais difundido, e desde que ele foi adotado há diversas décadas, muitas cirurgias que antes seriam impossíveis de serem feitas ou muito arriscadas do ponto de vista de resultado, começaram a não apenas ser possíveis, mas também a apresentar bons resultados e boa recuperação dos pacientes. Por isso, o uso do microscópio cirúrgico e a técnica microcirúrgica refinada é um quesito de formação do neurocirurgião. Toda boa residência de neurocirurgia forma os seus residentes com a capacidade de realizar microcirurgia. Essa capacidade continua sendo refinada ao longo da vida do neurocirurgião para cirurgias cada vez mais complexas. Em paralelo, o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes, mais precisos, a incorporação de tecnologia robótica no microscópio que permite movimentos mais fluidos e uma melhor localização ao longo da cirurgia, e o uso de filtros que vêm sendo incorporados no microscópio vem permitindo cada vez melhores resultados. Uma dessas tecnologias mais modernas é o uso de corantes, em que a injeção de um corante, por exemplo, como a fluoresceína ou um corante que chama-se 5-ALA, nas veias do paciente, permite que apenas o tumor receba uma mudança de coloração. Aplicando uma luz especial e um filtro no próprio microscópio, o cirurgião consegue avaliar durante a cirurgia algumas áreas que parecem ser normais, mas que com a presença do corante
demonstram que ainda pode ocorrer a existência de tumor. Com isso, é possível remover de forma cada vez mais precisa, mais segura e mais completa alguns tipos de tumor cerebral, como por exemplo o caso do glioblastoma. Essas técnicas avançadas exemplificam o compromisso contínuo dos neurocirurgiões em buscar inovações que não apenas aprimorem os resultados clínicos, mas também garantam a segurança e o bem-estar dos pacientes. Ao integrar essas tecnologias em suas práticas, os neurocirurgiões podem oferecer um cuidado mais personalizado e de alta qualidade para aqueles que necessitam de intervenções neurológicas complexas. Com todas essas tecnologias, a neurocirurgia vem se tornando cada vez mais segura. O bom neurocirurgião mantém-se atualizado o tempo todo, pois cada vez mais é necessário aprender e manter-se atualizado. No entanto, essas coisas são tão parte da nossa prática diária que cada vez mais o seu uso vai sendo corriqueiro. Por isso, cada vez mais nós conseguimos planejar o tratamento com uma segurança antes impossível.